Hoje no Saúde e Fé, vamos falar sobre algo que provavelmente já tivemos ou vamos ter um dia, a gengivite. Gengivite é o termo médico para a inflamação da gengiva. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a gengivite, ou periodontite, como também é chamada, atinge cerca de 90% da população mundial. A doença é uma das principais causas de perda dental. Porém, para conversar um pouco com a gente sobre o tema e esclarecer muitas dúvidas, eu e você vamos receber ele, que é dentista, o Dr. Roberto Nicodemo Filho. Dr. Roberto, bom dia, bem-vindo! Bom dia, Frei. Satisfação, que maravilha, gente, né? Mais uma vez. Estou muito feliz que o Dr. Roberto está aqui, eu tenho que fazer essa fofoca santa, assim, gente, porque é ele que cuida dos dentes do Frei Rinaldo. O senhor tem que participar do Saúde e Fé, o Brasil tem que conhecer aqui, né, o doutor Nicodemo, que traz informações valiosíssimas de como a gente pode cuidar hoje do nosso dente, da nossa boca, saúde bucal. Sim. Gengivite é muito comum, doutor? Sim, muito comum. Praticamente todo mundo já teve, em algum momento da vida, já teve a gengivite. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Claro, vamos. Doutor, por favor, doutor Nicodemo. Doutor Roberto Nicodemo, mais popular que o doutor? Nicodemo, Nicodemo, né? Sim, Nicodemo. sobrenome do meu pai, né? Pai, né? O mesmo nome do meu pai. Um abraço, doutor Nicodemo pai, então, está acompanhando o programa, um grande abraço, parabéns pelo filhão aqui, viu? Doutor, então, quando a gente fala de nossa saúde bucal, né? Quais são os principais acometimentos, as principais doenças que afetam aí a nossa boca, doutor? Sim, uma das principais é a própria gengivite, como você mesmo mencionou, né? Uma gengivite, ela pode evoluir para uma periodontite, que é uma inflamação mais acentuada e crônica, né? Que inclusive pode levar a perdas dentárias, né? E também a saúde bucal, como, né, no geral, muito importante, né, a higienização no geral por conta de cáries, né? Também que pode acabar acontecendo, causando uma perda dentária, né, a longo prazo, se o paciente não cuidar, né? Doutor, é verdade, uma vez eu estava lendo uma matéria, é verdade que se você não cuida não faz uma boa higienização, etc., pode ser que alguma bactéria entra assim pela corrente, porque o dente também ele é abastecido por vasos sanguíneos, pode entrar pelos vasos, assim, pode entrar pelo dente, pelo canal e inclusive se alojar no coração, doutor? Sim, sim, com certeza. É chamado de endocardite bacteriana, né? Que é no caso das bactérias, né, que podem entrar, que estão presentes na boca, né? Se o dente tem alguma comunicação aberta, o dente está com uma cárie muito grande e acabou tendo uma exposição da polpa, né, do nervo do dente, pode entrar as bactérias por ali, caírem na corrente sanguínea e irem parar no coração, causando uma endocardite bacteriana, que é uma doença, né, bem séria, né, generalizada. Bem séria, né, doutor? Sim. O brasileiro, ele cuida bem do dente, doutor? Bom, assim, depende muito, né, varia muito, assim, né, da classe social também. Eu acho que o que influencia mais, assim, realmente é a instrução em casa, né? Entendi. Agora a gente está numa... Cultura, né? A cultura, E eu vejo muitos pacientes mais adultos falarem que, nossa, quando eu era muito jovem, né? Meus pais levaram no dentista e aí acabaram extraindo os dentes, né? E por qualquer motivo já extraiu o dente, né? Exato, qualquer motivo era motivo de arrancar o dente. Sim, então a odontologia, ela antigamente, né? Evoluiu muito, hoje em dia é muito preventiva, né? A odontologia é super preventiva agora, então a gente está numa geração assim agora, os mais jovens agora, que eles cuidam bem melhor. Quando atende um paciente mais adulto, ou seja, aí já teve alguns problemas quando jovem, né, e algumas perdas dentárias, né, muito comum, pacientes mais adultos. Hoje com as redes sociais, o Facebook, Instagram e outros, né, o pessoal quer sorrir mais, quer mostrar que está mais bonito, então estão se cuidando mais, doutor? Sim, estão se cuidando mais. Eu vejo as pessoas agora muito mais assim, preocupadas e dispostas a cuidar e prevenir, né? Que o grande segredo de tudo é prevenção. Então, quando acontece assim uma gengivite, que é o termo ite, a gente sabe que é uma inflamação. Sim. Isso acontece porque a gente não tem muito tempo, ou dá a desculpa que não tem muito tempo, e quando vai escovar o dente, dedica um minutinho só lá e começa a aplicar a escova com uma certa potência, com a força. E também, ou a gengivite pode vir lá de outras consequências, é o resultado de outras situações, doutor? O que você mencionou agora, eu acho que é o que mais acontece. As pessoas, eu escovo não tenho muito tempo, acabo escovando com muita pressa, escova menos de um minuto, né, sendo que deveria dedicar um tempo mais, né, para poder fazer. Doutor, assim, o ideal? Vamos dizer que mais ou menos em torno de 2 a 3 minutos. Pelo menos, né? É o básico, né? Sim, ou até mais, às vezes, né, se for passar o fio dental também, logo após a escovação, fazer um enxaguante bucal, acaba demorando um pouco mais.
Mas o pessoal escova com muita pressa. Eu vejo muita gente, a gente vai perguntar para o paciente, você está escovando os dentes sempre? O paciente diz, escovo 3 vezes por dia, mas está escovando com pressa e está ficando... E com força. E com força também, que causa retração gengival, né? Retração gengival. Escovar com muita força vai causar uma retração gengival a longo prazo, né? Então... Mas o sangue, quando você vai escovar e aparece algumas gotas de sangue do enxágue, etc., é por causa da força ou é porque já tem outra complicaçãozinha aí, doutor? Não é por causa da força. Opa. É exatamente essa complicação, é a gengivite, que você mencionou, né? A gengivite que causa esse sangramento. Muitos pacientes pensam que realmente escovei com muita força, ou quando eu passo fio dental, sangra, Tem gente que não gosta do fio dental, não passa porque... Tem muita gente que fala, não gosto de passar o fio dental porque sangra, né? É aí o contrário, doutor, que tem que passar. Exatamente, tem que passar. E aí que o paciente tem que passar mais ainda, porque a gengiva dele está com muita placa bacteriana, muita presença de bactérias, né? Não está higienizando legal, não está escovando bem. Então, por conta disso, vai causar o sangramento, qualquer coisinha, até a escovação ou passar o fio dental já vai ter um sangramento, Entendi. né? O bom aqui do Saúde e Fé é que a gente pode ilustrar e mostrar para vocês alguma dessas situações através das imagens. Doutor Nicodemo, vamos mostrar para as pessoas que estão em casa aqui algumas imagens que a gente preparou aqui. E aí, doutora, ou seja, a pessoa está comendo a maçã, agora a aula é sua, doutor, né? O que está acontecendo aqui? Exatamente, a pessoa está comendo uma maçã, às vezes a pessoa acha que por conta da força que ela fez, né, para poder morder a maçã, que acabou machucando a gengiva e está tendo sangramento porque machucou. Mas, na verdade, uma gengiva saudável não sangra, né? Não sangra. Uma gengiva saudável não sangra. Então, o paciente que está com a gengivite, né, e aí está aparecendo na maçã, né? Quando ela mordeu. Não é nem a casca da maçã, já é sangue porque está fazendo a força, está sensível demais. Sim, exatamente. A gengiva fica sensível, ela fica inchada, né? Ela fica com fácil para qualquer coisa, ela já sangra. Até na escovação ela pode ter sangramento. Né? Mais uma foto aqui, doutor, que a gente tem assim. Pode chegar mais perto aqui, isso aqui. Mais uma foto. Aí, doutor, então, o que está acontecendo? Aqui é por trás da língua aí, né? Essa região por trás aqui, na região inferior, onde fica encostada a língua, justamente a região que acumula mais tártaro, né? Mais placa bacteriana. Isso provoca gengivite? Provoca gengivite. Isso que provoca? Essa exatamente, é a causa? É uma região que é difícil de higienizar, né? Algumas pessoas... por trás, exatamente. Né? É um acesso um pouco mais difícil. Alguns pacientes têm dificuldade para higienizar essa área. E o que acontece? A placa bacteriana que vai se formando nos dentes, né? Que não é resto de alimentos, são bactérias que tem na boca, né? que todo mundo tem presente na boca de todos, né? Então, essa placa bacteriana vai se acumulando uma em cima da outra e vai se calcificar por conta do cálcio na saliva, que tem pacientes que têm mais cálcio na saliva, tem paciente que tem menos cálcio. Entendi. Então, quem tem mais cálcio na saliva vai acumular um pouco mais de tártaro por conta que vai calcificar mais essa placa bacteriana. E é isso que vai provocando a gengivite? Doutor? Isso provoca a gengivite que, se não ser tratado, se o paciente não tratar isso no dentista, isso pode evoluir até para uma periodontite, que é uma evolução da gengivite. Né? Que é a consequência, que é o... mas isso aqui é justamente demonstrando o tártaro mesmo, né? Entendi. O tártaro que vai acumulando e isso causa, sim, a gengivite, o sangramento. Né? A gengiva fica extremamente sensível, fica inchada, né? Mais uma foto aqui para a gente ilustrar. Aí, doutora, aqui que é o... Né? Para evitar esse acúmulo, né? É muito importante, além de escovar os dentes, né? Com uma técnica boa de escovação, passar o fio dental. Né? O doutor Nicodemo, a fita ou o fio dental, a gente coloca depois da escovação, antes da escovação, para amolecer o tártaro, os resíduos alimentares, ou é depois, enfim, da escovação? Eu escovo primeiro e depois passo fita. Como é que é? Sim, o mais ideal realmente é depois da escovação, né? Porque seria a sequência ideal, vamos dizer, você faz a escovação primeiro, remove todo esse excesso de resíduos, né, de placas bacterianas. Pelo menos 2 a 3 minutinhos, com calma e sem força. Remove todo esse excesso, né, de placa bacteriana, de biofilme bacteriano que vai grudar no dente, né, e após algumas horas já começa a acumular. Depois vai passar o fio dental para remover esse restinho que ficou próximo da gengiva. E aí depois ainda o ideal seria fazer um bochecho com enxaguante bucal para remover tudo mesmo. Para poder... Aquilo que o fio dental conseguiu tirar. Isso. Agora, a pessoa escovou o dente e não sangrou. Passou o fio dental, sangrou. Opa, né? Então não vou passar mais o fio dental. Muitos fazem isso. Não vou passar mais o fio dental ali porque sempre sangra. É o que mais acontece. Os pacientes vão lá no consultório, não estou passando o fio dental ali porque toda vez que eu passo sangra. Mas é justamente ali que ele tem que ter uma atenção maior. Ali está acumulando mais placa bacteriana e tem que realmente remover ali. Por isso, né? a visita a um dentista é fundamental, doutor. Sim, fundamental. Pelo menos eu digo que
que uma vez por ano, depende muito de cada paciente, do grau de acúmulo de tártaro, de placa bacteriana, mas pelo menos uma vez por ano seria o ideal fazer aqui, uma, que foi, uma limpeza, limpeza né, aí, no uma dentista. limpeza? Ó, esse paciente provavelmente acabou de fazer uma limpeza, né? Logo após que faz a limpeza, a remoção do tártaro, tudo, a gengiva fica levemente avermelhadinha por conta que qualquer toque, quando uma gengiva está inflamada com a gengivite, vai ter um pouco Pode de estar sangramento. machucadinha, mas está limpo, né, doutor? Pelo Tá menos todo está limpo, né? está limpo. Quando o pessoal faz, né, a limpeza no dentista, sempre tem um pouco de sangramento por conta da gengivite que já estava presente. A pessoa pode Então, mastigar normal isso aqui? Pode, logo depois já pode mastigar normal, sem problema nenhum. E o ideal é manter uma higienização boa, né, para depois não evitar, né, agora que o dente ficou todo limpinho, Bonitinho, né, assim. sem tártaro, né. Mais uma foto aqui, mais uma foto. Doutor. Então, esse aqui é excelente aqui, né, mostrando uma gengiva saudável e uma Desse gengiva lado de cá, né? doente, Porque, bom, a gengiva saudável no lado esquerdo ali, você pode ver que o nível do osso, né, está bem mais alto. A gengiva, ela está bem aderida à superfície dentária, né, bem aderida ao dente, né. Aí já um paciente com uma gengiva que toda, né, que é inflamada, né, com gengivite ou a periodontite, como eu mencionei, a gengiva, ela fica inflamada, né, ela fica inchada, extremamente avermelhada, né. A longo prazo vai ter perda óssea, né? Então o nível do osso vai reduzir. Olha o osso aqui que perdeu aqui. Olha a diferença, só, né? exatamente. Aqui então o osso aqui está bem mais alto, na altura certa. Aqui tem bastante perda óssea, né? Que é bactérias, né? Causam exatamente inflamação no tecido, tá? Perda óssea e perda também do tecido gengival, né? Que ele vai ficar descolado da raiz do dente, né? E olha aqui o tártaro acumulando. Exatamente, aqui. Tudo por conta do tártaro, da placa bacteriana que está acumulada. Um fio dental não consegue tirar isso aqui já. Ó, depois que já evolui para um tártaro, né, que essa placa bacteriana Aderiu ficou muito aí, né, tempo, doutor? ela se aderiu ali, se calcificou e aí fica realmente difícil de higienizar. Só o fio dental e escovação não vai remover. Entendi. Tem que realmente fazer uma limpeza, uma raspagem, né? E a longo prazo, né, se a pessoa deixa a né, ficar com gengivite e não trata no profissional, a longo prazo, além da perda óssea, tudo, a gengiva, como eu mencionei, ela vai descolando e retraindo, se forma-se uma bolsa, chamada bolsa periodontal. Entendi. Né? Essa bolsa periodontal, ela acaba sendo que um foco muito maior para poder acumular placa bacteriana e tártaro ali. Então, o paciente que começa, né, com esse tipo de problema de gengivite e não trata, ele vai só piorar o caso dele, né? Mais uma foto aqui para a gente ilustrar. Aqui, doutor, a gente tem 3 colorações aqui, né, doutor? Sim, Uma gengiva ideal seria qual coloração, doutor? Seria a coloração da esquerda, a gengiva Dessa mais aqui. saudável, mais rosa, Mais né? rosa. Quanto Exatamente. mais rosa... Mais rosa e próximo do transparente até, né? Seria o mais ideal. Agora, a gengiva já avermelhada já é uma gengivite. Já é um sinal de alerta. É um sinal de alerta, sinal que ali está inflamado, né? Que está com uma gengivite. E uma periodontite, que no caso é a evolução da gengivite, por conta da placa bacteriana ficar ali por tanto tempo, ela se solidifica, calcifica, fica aderida no dente e vai daí começar a ter perda tecidual, tanto do tecido da gengiva quanto do tecido ósseo. Isso é chamado periodontite. Periodontite, que é a evolução da gengivite. Que a periodontite é um problema muito complicado, assim. Geralmente a pessoa que tem esse problema de periodontite, dificilmente ela vai reverter isso depois. Entendi. É uma doença que Isso se aqui instala pode gerar e... cárie também? Um tártaro gera cárie também? Pode gerar também, porque vai acumulando placa bacteriana, fica difícil para higienizar, o tártaro está cobrindo e aí pode dar uma cárie, inclusive, na raiz, né? Porque esse tártaro acumulado, ele vai cada vez se aprofundando mais para dentro da gengiva, né? A região que a escova não alcança. Ok, mais uma foto aqui, né? Então é para você na sua casa, aqui não é uma bandeira não, gente, aqui ó. É para você mostrar quanto mais rosa, doutor, mais clara, saudável. Quanto mais claro, mais saudável. Se tiver assim, pode... Se tiver avermelhada, pode ir para o dentista fazer uma limpeza, porque realmente já está com gengivite, pode ser até uma periodontite, se tiver a longo prazo essa inflamação, há muito tempo, é muito importante ir lá fazer uma limpeza profissional. Pega aí o espelho e começa a dar aquele sorriso, né? Aquele sorriso e vê se está muito avermelhada, fora do comum, etc. Né? Sim, aqui, doutor, então aqui é uma... Então, aqui, ó, uma foto bem ilustrando, né, uma gengiva saudável, né? A gengiva saudável, ela bem rosa, ela tem até uma certa transparência, né? E então o paciente fazendo uma limpeza, né, nessa foto, fazendo uma
uma avaliação, no caso, para poder ver como está a saúde da gengiva, né? A gente faz também uma medição também com instrumental para poder, a gente chama de sondagem, para a gente poder ver se não tem uma bolsa, né? Que é, no caso, aquele espaço vazio que se cria embaixo da gengiva, que acumula mais placa bacteriana e tártaro, que é uma evolução da periodontite. Okay. Aí, eu já vou chamar um intervalo, ou seja, a pessoa tem um aparelhinho assim, percebe que tem tártaro, ela mesmo vai lá pegar um aparelhinho e vai tentar remover, não pode? Ah, não pode. Não pode, né? A pessoa vai acabar se machucando e não vai conseguir remover bem, né? Porque principalmente... Isso aqui tem esterilização, tudo mais. Sim, assim, exatamente, né? Como é que a pessoa vai ter uma autoclave em casa para esterilizar? Não tem como. Então, o ideal é fazer no dentista, porque a gente consegue enxergar todos os pontos, limpa dente por dente, 360 graus, né? Todos os cantinhos, fica bem limpinho, né? Para recapitular, para quem está chegando agora, então, gengivite é... uma inflamação, né, na gengiva causada por placas bacterianas, biofilmes bacterianos, que se o paciente não tiver uma higienização bacana, isso vai piorar cada vez mais. Entendi. Né? Então tem que ter uma higienização rigorosa e consultar o dentista pelo menos anualmente para fazer uma limpeza. Tipo de escova influencia, doutor? Ou seja, o que a pessoa está lá, vai num mercado, na farmácia, tem aquela gôndola extremamente cheia de escova. O que eu tenho assim que priorizar? Uma mais dura, uma mais suave, mais leve ou depende do preço? Mais suave é o mais ideal, né? Uma gengiva mais suave, uma escova mais suave, né? Para poder higienizar melhor, né? No caso, muito dura vai causar retração gengival, não é muito legal. Então, eu acho que uma escova mais suave, né? Mais macia vai ser melhor para poder fazer uma higienização. Não precisa ser aquela cara, mas o que predomina realmente é a técnica de escovação. Ok. O senhor é a terceira vez falando de técnica de escovação. Que técnica é essa, doutor? Como é que a gente tem que fazer aqui movimento até mesmo para a mamãe, daqui um pouquinho tem o almoço, vai escovar o dente depois do almoço, para ensinar o filho. Que técnica é essa? Ou seja, é de baixo para cima, de cima para baixo? Como é que é? Essa técnica é assim, o paciente que é mais adulto, né? Porque para criança normalmente a gente ensina escovação de bolinha, né? Movimentos circulares, né? Só que uma pessoa já que está mais adulta, mais jovem, já não pode continuar com essa mesma escovação. Isso acontece muito no consultório, o paciente chega e fala, eu escovo de bolinha para cima e para baixo, só que vai prejudicar a gengiva, empurrar a placa bacteriana para dentro da gengiva, não é legal. Tem aquela retração gengival, não é legal. Retração gengival a longo prazo, né? Então, o ideal, realmente, é a gente escovar nessa superfície toda da frente, escovar da gengiva para a ponta dos dentes, né? De cima para baixo. Como se fosse varrendo. Como se fosse varrendo. Isso, varrendo a placa bacteriana da gengiva para pontas dos dentes, né? Pra e de eliminar. baixo para cima, na parte inferior, de baixo para cima. Toda essa superfície daqui da frente. O restante pode fazer movimentos de vai e vem, de trenzinho, né? Entendi. Os movimentos de vai e vem, mas assim, judiar da gengiva, fazendo para cima e para baixo A quantidade do perigoso. creme dental, doutora, assim, tem gente assim que coloca uma gotinha, tem gente que coloca na superfície toda da escova. Existe um... Sim, existe. O ideal seria equivalente a 1 grão de feijão, né? A quantidade certa. Existem alguns cremes dentais que são mais concentrados que não precisa nem tanto, né? Colocar tanto. Mas assim, o pessoal exagera, às vezes coloca na escova inteira, né? Nas saídas todas da escova. Não necessariamente precisa disso. Entendi. Uma quantidade pequena, tamanho de 1 grão de feijão já é o suficiente. Os enxagues bucais, doutor Nicodemo, ou seja, a gente sabe que existem também vários tipos, um com álcool, sem álcool, etc. O que escolher? No caso, a pessoa que tem uma certa sensibilidade aí. Para quem tem uma certa sensibilidade, é bem interessante um enxaguante bucal sem álcool, né? Alguns têm álcool, mas a grande maioria agora, a tendência estão saindo as novidades agora dos enxaguantes bucais, todos sem álcool, né? Que daí é mais fraco, não é tanta sensibilidade, não é tão forte para o paciente, né? Então, sem álcool seria mais ideal, até para quem tem mais sensibilidade. Então a sequência escovo, passo a fio dental e o enxague. Essa sequência seria o ideal? Essa é a sequência ideal, com certeza, para manter a boca saudável. Doutor, chegaram algumas perguntas aqui pelas nossas redes sociais, a gente desde já agradece. É o Daniel Zucchi, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Bom dia, Daniel, que bom que você está acompanhando o Saúde e Fé aí em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Qual o tipo de anestesia usado na cirurgia de retração da gengiva? Pergunta o nosso amigo Daniel, doutor. Sim, Daniel, então, essa cirurgia é uma cirurgia pouco invasiva, a gente pode fazer com anestesia local, né? Então, é uma anestesia que a gente usa normal nos procedimentos, tanto para fazer uma restauração de resina ou uma extração de algum dente, é a mesma anestesia, né, que a gente usa, né? Normalmente lidocaína, e é uma anestesia local só já é o suficiente para poder fazer essa cirurgia, o paciente não sentir nenhuma dor, o pós-operatório é bem tranquilo, não vai sentir muito desconforto, logo como
afta, vamos supor, assim, que incomoda um pouquinho, mas é bem tranquilo, né? Beleza. Ô doutor, já que a gente tem acesso a essas anestesias, pode comprar na farmácia, o meu dele está doendo, eu vou lá e compro e coloco um pouquinho para ele. Ou seja, o ideal é visitar um dentista. Ah, sim. Com certeza, visitar um dentista. Até porque esse tipo de anestesia que a gente usa no consultório não tem como comprar na farmácia, assim, né? Então tem que ser realmente com o dentista. O Túlio Souza de Curitiba, no Paraná, acompanhando o programa. Bom dia, Túlio, que bom que você está representando a cidade de Curitiba aí conosco. O que pode ser formigamento na gengiva? Sinto isso direto, diz o Túlio, doutor. Sim. Então, Túlio, esse formigamento na gengiva, normalmente, a grande maioria dos casos é por conta que fez alguma cirurgia, né? Que é sendo uma extração de dente ou uma cirurgia na gengiva, né? Que teve que ser feito um afastamento da gengiva. Nesse processo de cicatrização após cirurgia, alguns pacientes relatam, às vezes, um formigamento, né? Tem pacientes que também, às vezes, têm parestesia, né? Que essa parestesia que é esse formigamento num estágio mais avançado, né? A perda da sensibilidade ali naquela região, né? Normalmente volta com o passar do tempo, pode ser questão de 1 mês ou 3 meses, né? Mas tem que ver realmente qual foi o seu caso, se você fez alguma cirurgia. Se for uma cirurgia muito extensa, esse formigamento pode ser uma parestesia, mas pode ser realmente só até também uma gengivite, né? Uma coisa que vai melhorar depois. Tem que estar passando no seu dentista para poder ver certinho qual que é o motivo certo e tratar, né? A Sônia França, doutor, de Campos do Jordão, São Paulo. Bom dia, Sônia. Que bom também que você está acompanhando o nosso programa. Está aprendendo muito, viu? É possível desenvolver gengivite mesmo tendo uma boa higiene bucal? Ou seja, ela faz o dever de casa. Mesmo assim pode ter, doutor? Tem um fator hereditário, sei lá, genético aí, doutor? Uma Sim. predisposição? Na verdade, é assim, Sônia. Sônia, tem muita gente que acha que, minha mãe teve, eu já tenho uma predisposição a ter. Na verdade, isso não é verídico, tá? Vai depender realmente da sua higienização. E mesmo você tendo uma boa higienização, como a gente estava mencionando antes no programa, se você escova com muita força ou escova errado, né, com muita pressa, a técnica de escovação não está legal, isso sim pode causar realmente uma gengivite. Mesmo você escovando várias vezes por dia, mas se está escovando errado, não está escovando do jeito certo, pode sim ter uma gengivite e não é hereditário, é um problema que você tem que tratar, é muito pessoal mesmo e varia muito de pessoa para pessoa, tá? Ok. Mais uma pergunta, a Fátima Pina de São Sebastião, em São Paulo. Bom dia, Fátima, que Deus abençoe. Bem-vinda sempre, viu? Bom dia, Frei. Doutor, gostaria de saber se posso pôr ponte móvel tendo gengivite moderada, pergunta a Fátima, doutor. Sim. Fátima, você deve sim usar uma ponte móvel, né? Você tem ausência de alguns dentes, né? Então você não pode ficar sem essa perda, né? Com essa perda de dentes, porque senão você vai sobrecarregar os outros dentes, né? E por mais que você tenha essa gengivite moderada, que você tem que se tratar, né? Tem que sempre estar indo no dentista para fazer sempre uma manutenção, não deixar isso evoluir. E você tem que sim usar uma prótese para poder prevenir a sobrecarga mastigatória nesses dentes que ainda restam, tá? Se você ficar assim nesse estado sem essa prótese, essa ponte móvel, você vai sobrecarregar esses dentes e vai prejudicar mais eles ainda, tá bom? Muito bem. A Bernadette Vaz, de Jundiaí, São Paulo. Bom dia, dona Bernadette. Deus abençoe a senhora e a sua família que está acompanhando o Saúde e Fé. Ela reforça, doutor, assim, por que a gengivite sangra? Quer entender bem a Bernadette aí, doutor? Bernadette, sangra justamente porque as placas bacterianas, né, o biofilme bacteriano que está aderido ali no seu dente, que provavelmente está dentro da gengiva, entre o dente, entre a raiz do seu dente e a gengiva, e isso está causando essa inflamação e por isso está sangrando, né? É um próprio sinal do seu organismo, né, te alertando, está inflamado, você está precisando passar no dentista para fazer uma limpeza, uma raspagem, só a higienização realmente não vai resolver. Quando está com a gengiva sangrando, né, nesse estado, Bernadette, tem que realmente procurar o dentista. Não adianta só querer tratar em casa e escovar com força. Tem muita gente que às vezes escova com muita força achando que vai resolver o problema. Não é. Procura o seu dentista, faz uma limpeza no seu dentista, tá? Que com certeza no dia seguinte você já vai ver que vai parar esse sangramento e vai resolver o problema da gengivite. E é só manter uma higienização boa para prevenir isso, tá bom? Doutor, essa gengivite é uma doença de gente grande ou uma criança pode ter? Porque a gente sabe que as crianças também estão nos processos de dentição, pode rasgar a gengiva, sangra também. Então, e como é que é a orientação para as mães aí, para com seus filhos? Sim,
Ó, as crianças, mesmo elas, né, tendo nessa troca de dentes, né, que está trocando os dentes de leite pelos dentes permanentes, né, tem esse rompimento, né, dos dentes na gengiva, mas isso não é causa de sangramento, tá? Porque o dente ele rompe a gengiva muito lentamente e não vai causar nenhum sangramento. Se a criança está com um sangramento, ela já está com uma gengivite, que realmente uma criança pode ter também uma gengivite. Pode ter. A partir de que idade, doutor? Olha, é o estilo de vida, o que a come? A partir do momento que a criança já tem os dentinhos de leite ali, que já erupcionaram, já nasceram, ela pode ter gengivite. Okay. Se a mãe não tiver, né, sempre instruindo, ou a própria mãe, se for muito pequena a criança, a mãe escovando os dentes para a criança, né, que é muito importante quando a criança é menor, a criança pode desenvolver sim uma gengivite, né? E isso pode ser em qualquer idade que pode desenvolver. Uma criança também pode ter esse acúmulo de tártaro, doutor? Ou seja, todos os problemas que um adulto tem no dente, que não cuida, uma criança também pode ter? Pode. Porque a mãe tem que estar com aquele olho clínico aí, doutor. A mãe tem que estar sempre observando, porque realmente a criança pode ter. Né? Eu já peguei alguns casos, mas foram poucos, né, de crianças pequenas que já estavam com tártaro, né? E a mãe chegou lá, levou a criança no consultório e falou, olha, o dente do meu filho está todo amarelo, dente de leite, o que acontece? Fiz uma limpeza, era só tártaro, então a criança não estava escovando legal, a mãe também não estava supervisionando bem, né? Então pode ter também tártaro, criança. O que também acontece muito, doutor Nicodemo, é que de repente assim, a mamãe está ensinando a criança, o seu filhinho a escovar o dentinho, ou seja, e ele já diz assim, agora eu já te ensinei, agora você vai fazer. Aí a mãe está lá na noite, já escovou os dentes, aí a criança vai no espelhinho, lá no banheirinho, escova o dente, mas a mamãe tem que conferir, doutor, né? Ou seja, porque a criança não tem técnica para isso, né? Tem que conferir, olhar assim, né, meio que de longe assim, ou de perto, para observar se a criança está escovando bem. Porque para ela, vai e volta, para cima e embaixo, já escovou. A criança é prática, né? Minha filha em casa, né? Como é que é o nome dela? Isabela, né? Isabela, um beijo para você, Isabela. Deixa eu ver se que ela tem. Ela tem 7 agora. 7 aninhos. Eu sempre estou supervisionando ela lá, né, Isabela? Porque ela às vezes quer escovar com pressa, daí eu falo, não, volta lá, vamos escovar direitinho agora. Daí eu vou instruindo ela, escova essa parte agora aqui, ali. O fio dental também para a criança, doutor, também é ela que tem que fazer, é o pai, a mãe que tem que... Como é que é? No caso, os pais têm que fazer, primeiramente, porque é difícil para a criança pegar esse hábito de usar o fio dental, né? É bem difícil. Mas assim, no começo os pais têm que fazer bastante, né, para poder a criança ver como que é feito, né, a higienização com fio dental. Mas no geral, assim, mais quando nascem os dentes permanentes, que eu acho que é o mais importante a criança, que já está com uma certa maturidade, e aí vai ser mais fácil para poder ensinar a criança, e ela tem que cuidar bem dos dentes permanentes, que vai ser os dentes para o resto da vida, né? Uma gengivite maltratada, a gente sabe que vai evoluir para uma periodontite, ela pode, digamos assim, amolecer o dente. Tem muita gente assim que, o meu dente está mole. Pode ser também, ou porque está fazendo muita força na escova, ou até na fita dental. Essa gengivite pode amolecer um dente, doutor? E lá futuramente perder o dente? Pode sim. Uau. Exatamente como a gente estava mencionando antes, né, nas imagens, a gengivite ela pode evoluir para uma periodontite. Que a periodontite é uma inflamação mais generalizada, que aí essa inflamação já chegou nas fibras que ligam o dente, né, no osso. Chamam fibras periodontais, né? Quando a inflamação das bactérias chega ali, elas vão causando a destruição óssea, que a gente mencionou e mostrou na imagem. Essa destruição óssea, né, perda óssea, vai diminuindo a altura do osso e com isso o dente perde sustentação, então ele pode ficar mole, né? Então o dente está ali, o osso está super doente, com uma inflamação que chegou a condenar o osso, né? Então o dente começa a ficar mole e a pessoa pode perder o dente, é muito sério, né? É essa foto aqui que a gente mostrou, né, doutor? Exatamente, ó. Aqui não é nem uma gengivite, mas já é uma periodontite, que é a evolução. Então a pessoa não cuidou, como porque você falou, não tratou. Porque o dente não é grudado ao osso, ele é móvel aqui, né, doutor? É sustentado, né? Isso é exatamente entre o osso e a raiz do dente existem as fibras, né? Se chamam fibras periodontais. Que seguram o osso, né? Exatamente, que seguram o dente no osso, né? É a ligação do dente, da raiz do dente no seu osso. E aí o tártaro, se fica por muito tempo ali, vai causar uma inflamação nessas fibras e vai deixar o osso doente também. Essas próprias bactérias que a gente tem na nossa boca podem deixar o osso doente. Do dente pode passar para o osso. Né? E aí quando chegou no osso, praticamente já está começando a condenar ali aquele dente, porque o dente já começa a ficar mole, perder o osso, um osso que não volta mais,
né? Esse osso não volta mais nem com cirurgia. Ok. Não volta mais, não tem como fazer enxerto ósseo. E a pessoa, se não cuidar, ela vai perder o dente vai ficando mole e pode perder. Doutor, então, para quem está em casa agora acompanhando, o programa está preparando um almoço delicioso daqui um pouquinho, vai ter que escovar os dentes. O ideal é escovar os dentes todos os dias, depois de cada refeição. Tem gente assim que vai almoçar e tem aquelas gomas de mascar na bolsa e acha que substituiu e não substituiu. Né? Não. Então, um recadinho para quem está em casa para cuidar bem da sua gengiva, para não ter problema de gengivite, doutor. Sim, deve fazer, né? Depois que você fez a sua refeição, aguarda pelo menos 1 hora, assim, para você poder escovar os dentes depois que neutralizou o pH ácido que está na sua boca, referente aos alimentos que você se alimentou. Não é imediatamente? 1 horinha? Imediatamente não, porque pode causar futuramente, né, um problema de erosão ácida, né? Entendi. Que é um problema que acontece bastante na nova geração agora. Então, esperar um pouquinho. Espera um pouquinho, pelo menos 1 hora, meia hora, para neutralizar o pH ácido da boca. Então, não escova logo em seguida, né? Mas fazer uma boa higienização, né? Pelo menos um tempo depois das refeições, né? 1 hora, mais ou menos. E fazer uma higienização boa, usar o fio dental, né? Escovar com calma, com bastante calma, né? Sem empurrar a placa bacteriana para dentro da gengiva, né? Fazendo com pressa. Bastante calma, varrendo a placa bacteriana para fora da superfície dos dentes. Usando um fio dental e usar um enxaguante bucal também é muito importante.